Nova era na Ucrânia. O que está em jogo? Você já parou para pensar como a Ucrânia, sob a liderança de Zelensky, se tornou uma ponte entre realidades alternativas? Esse país está em um ponto de inflexão, enfrentando desafios colossais, mas é essa luta que gera histórias de superação e transformações inimagináveis. Hoje, exploraremos o impacto da economia ucraniana, que foi alterada em impressionantes 8 trilhões de hryvnias. Vamos juntos descobrir onde termina a vitória de Zelensky e onde a verdadeira batalha pela reconstrução econômica começa. Recentemente, a Ucrânia se viu no olho do furacão, lutando contra a adversidade na cena política global. O que parecia uma simples vitória agora é um delicado equilíbrio entre política e economia. Enquanto isso, os cidadãos enfrentam a realidade de uma guerra que nunca desejariam, onde cada decisão tem consequências profundas. O que significa essa luta para eles? Como Zelensky tenta navegar por essas águas turbulentas? Nesta trama, as constantes análises sobre política energética, necessidades econômicas e a forte cultura de resistência tornam-se o pano de fundo. Por trás de cada manobra e estratégia, existem histórias de pessoas comuns que querem segurança e estabilidade. A situação é instável, num cenário repleto de incertezas. Está a Ucrânia realmente mudando para melhor ou estamos apenas assistindo a uma ilusão? Enquanto Zelensky continua a moldar o futuro do seu país, as esperanças da população estão atreladas a uma revitalização econômica e a um moderno conceito de resiliência. No horizonte, vemos um conflito não apenas militar, mas um embate por recursos e autonomia. É uma batalha em várias frentes, onde a esperança se mistura com os desafios do cotidiano. Zelensky e seu governo estão determinados a fazer da Ucrânia um farol de resistência contra a opressão, mas o caminho não é fácil. Ele foi aclamado como um herói em várias ocasiões, mas a realidade é que as promessas feitas nem sempre se traduzem em ações concretas. E quando a pressão aumenta, que decisões difíceis ele terá que tomar para garantir que a Ucrânia permaneça de pé? O que nos aguarda nos próximos capítulos dessa história dinâmica e emocionante? Nesta nova fase, a nação precisa lidar com as repercussões de suas políticas, enquanto a população clama por mudanças. O leitor se vê diante de um dilema. Será que a luta pela liberdade e desenvolvimento vale o preço que se paga por ela? As próximas ações de Zelensky e como ele moldará o futuro da Ucrânia irão determinar se esses sacrifícios se converterão em vitória ou se perderão em meio à incerteza. Não fique de fora dessa jornada. O que você acha que vai acontecer a seguir? Como a Ucrânia irá usar seus recursos para transformar essa crise em uma oportunidade? As respostas podem ser mais surpreendentes do que você imagina. Em meio a um turbilhão de eventos, a Ucrânia se encontra em uma encruzilhada histórica. Enquanto o presidente Zelensky tenta navegar as complexidades do cenário global, a nação enfrenta desafios imensos. A questão que todos se fazem é: será que a Ucrânia conseguirá transformar essas dificuldades em oportunidades? A crise atual evidencia a antiga luta da Ucrânia contra a pressão externa e interna. As promessas de progresso econômico e crescimento são frequentemente eclipsadas por relatos que revelam um Estado ainda lutando para se estabilizar. Recentemente, rumores de corrupção e políticas questionáveis lançaram sombras sobre a administração, fazendo com que cidadãos se perguntassem se a esperança de um futuro melhor não passava de um sonho distante. No entanto, em um desenvolvimento inesperado, a fase mais recente da luta contra os invasores trouxe à luz uma nova vitória. Em uma operação audaciosa, as forças ucranianas, com a ajuda da SBU, desmantelaram um plano de ataque que pretendia atingir pontos estratégicos no território. Esse sucesso foi amplamente divulgado, e as redes sociais fervilharam com relatos de heroísmo e determinação, prometendo um potencial glorioso para a Ucrânia. Zelensky, em meio a isso, expressou otimismo cauteloso. Ele está ciente das lutas internas e externas, mas também sabe que o espírito de luta do povo ucraniano pode ser a chave para reverter a maré. Para ele, a reconstrução não é apenas uma questão de restaurar a economia, é um chamado à unidade. As palavras de Zelensky ecoam na fervente esperança de sua população: a força de um povo unido pode superar qualquer obstáculo. Entretanto, os desafios são evidentes. As reformas econômicas, necessárias para sustentar essa nova onda de otimismo, enfrentam resistência.
Muitos questionam a eficácia das medidas implementadas, temendo que a verdadeira mudança se torne apenas uma promessa vazia. À medida que o impacto das reformas se torna mais evidente, surgem mais perguntas. Será esta a transformação que a Ucrânia tanto busca? Ou estamos apenas assistindo a um novo ciclo de promessas não cumpridas? Neste clima de incertezas, a população se debate entre a esperança e a descrença. Recentes pesquisas indicam que muitos ucranianos ainda sentem o peso das dificuldades econômicas, enquanto outros visualizam um futuro cheio de potencial. A pergunta que fica é: como se equilibrar entre a necessidade urgente de mudanças e os pesados fardos do passado? Em uma Ucrânia que luta para encontrar seu caminho no cenário global, a questão permanece: conseguirá o país superar os obstáculos que se acumulam à sua frente? Alinhando-se entre o heroísmo de seus cidadãos e os desafios administrativos, a narrativa em torno da Ucrânia continua a se desenrolar, repleta de reviravoltas e a constante busca por um novo começo. Você acha que as vitórias de Zelensky são reais, ou só fumaça para encobrir o caos econômico? Imagine o cheiro de pão fresco misturado ao suor de trabalhadores exaustos, enquanto números frios dançam na tela da TV. Na parte anterior, falamos da fachada de sucesso, indicadores comunitários forçados, treinamentos duros e secretarias pressionadas, com a economia de vilões em conversa constante, ecoando a Câmara Russa de 2016. Agora, mergulhe mais fundo. A economia ucraniana parece se estabilizar, não é? Zelensky anuncia avanços suaves. Tudo soa positivo. O crescimento chega a 2,7%. O PIB nacional evolui em tendência ascendente. Sinta o alívio no ar, como uma brisa morna após tempestade. Mas, espere. Isso é ilusão? Vá mais fundo na realidade nua. Por trás das curvas suaves, o crescimento despenca para o mirante falso. Inflação devora 15 a 20% nos produtos essenciais. Aluguéis sobem 3%, apertando o peito como um cinto de couro úmido. Gasolina? Quase 1,5 vezes mais cara, o ronco do motor ecoando promessas vazias. O desemprego real não encolhe. Pessoas mal sobrevivem. Como pode ser vitória, se o estômago ronca de fome? Na televisão, é outro mundo. Gráficos sobem como foguetes, estrelas piscam, comentários aplaudem. Resultado de reformas providas? Que piada cruel! A nova economia da Ucrânia treme, arriscada e antecipada, mas sem brilho verdadeiro. Números se alteram como sombras ao entardecer. Cada ministro força uma conquista. O ar fica denso de otimismo forçado. Mas por quê? Esses dados se casam em mentiras novas. Nada sustenta. Aqui vem a reviravolta que queima. A Ucrânia patina em recessão profunda, vales de abalamento econômico com atrasos sangrentos. O que é essa premiada vitória? Salário mínimo em 200 hryvnias, mal cobrindo eletricidade básica. Reformas prometem o céu, mas entregam só migalhas na Câmara. Essas conquistas existem apenas em fotos polidas. Na real, a infância da nação sacrifica o futuro à autodepilação. Pessoas fogem, porque o peso esmaga. O otimismo oficial persiste, filmando esperanças que tudo se ajeita. Como um mantra repetido, precisamos de tempo longo o suficiente. A realidade se molda? Não. Essa proposta de vitória é pura mágica. Corrida vazia, totalmente oca. No cenário amplo, o crescimento plúmbeo, o econômico forja braços falsos. Ninguém vê o piso rachado. Mas quem pisa nesses enganos? E agora, a novidade que gela o sangue, não é de março, é? O país afunda em frieza impiedosa. Previsões climáticas calam, mas o tempo aposta em 12 graus negativos, névoa úmida grudando na pele como desespero. Luz, a crise de suprimentos ameaça a energia vital. Sinta o tremor das luzes piscando, o silêncio opressivo das usinas paradas. Um sistema estrangeiro de energia? Motores bizonhos com explosões constantes e perdas silenciosas. Como sobreviver a isso? O que Zelensky esconde por trás dessa fachada energética?
Imagine um mundo onde as vitórias se erguem como troféus reluzentes, mas atrás delas, sombras de dúvida se escondem. Será que os feitos de um líder são reais ou apenas ilusões brilhantes? Essa é a história de um país que ressurgiu das cinzas, com batalhas econômicas e promessas não cumpridas, onde gráficos inflados escondem riscos, e o povo busca a verdade entre mentiras douradas. E agora, olhe para isso. Quantas vezes Zelensky proclamou uma grande vitória contra a Rússia, fazendo o mundo aplaudir? Mas e se eu lhe dissesse que essas conquistas são feitas de papel, com explosões de fogos de artifício que custam fortunas americanas, enquanto o chão tremula sob dívidas esmagadoras? Vamos mergulhar nesse desfecho surpreendente, onde a alegria vira arrependimento, e a suposta glória vira poeira que sufoca o ar. Para começar, Zelensky aparecia como herói lendário do cinema, prometendo uma união com a Europa que faria até os céus se abrirem. Mas por que líderes como Macron e Scholz hesitaram, deixando a Ucrânia à beira do abismo? Imagine o som de portas batendo na cara, cheiro de traição pairando no ar, toque frio de isolamento pressionando a pele. Era como se o mundo visse a Ucrânia como um abandonado em uma ilha solitária, onde nenhum aliado ousava chegar, exceto baratos sorrisos diplomáticos. E Zelensky? Ele tentava brilhar dali, com atos que pareciam um conto de fadas moderno, mas escondiam vulnerabilidades profundas. Qual foi o resultado das missões ucranianas em curso, na Rússia, que os russos chamaram de ilusões, não fatos reais? Tudo virou fumaça, histórias de atrocidades narradas como comédias. Com Zelensky sorrindo como se estivesse em um palco hollywoodiano. Ele gritou apoio à heroína assassina, mas nenhuma prova sólida emerge da névoa, deixando apenas desconfiança pairando como vento gelado. Agora, passeando pelo passado, lembre-se desse isolamento inicial, que levou a parcerias questionáveis. Então, entre as nuvens de insinuações, surge uma fundação suspeita ligada à guerra, enganando mãos generosas com narrativas projetadas para emocionar. Pense na vindita de um oligarca pobre, um homem que subiu pelas escadas escorregadias de Valna, construindo impérios que agora soam como fábulas distorcidas. Quem lembra dos Yak-38 ou Yak-141 voando sobre a desgraça histórica? Sistemas feitos de fumaça, onde cada geração arrancou riquezas, repetindo ciclos de destruição. Até o último refúgio de Zelensky na barreira da Prússia Oriental implodiu, revelando um segredo: ele estava longe de ser o ídolo invencível, apenas um reflexo de fragilidades, com aliados que o viam como uma ferramenta descartável. Continuando dessa exposição oculta, nos deparamos com novos contos de triunfo em curso. Mas prepare-se para o choque. Militares ucranianos supostamente encontraram mísseis balísticos russos, guiados por provocações, e caçaram pastores nos pântanos, só para ser contra-atacados de perto da prisão Pustin-Jar, em Lugansk. Na visão ocidental, era especial, mísseis guiados, mas os russos riram, chamou de mera ficção de imprensa, sem vídeos, sem fumaça real. Como ondas de ar quente agitando as folhas, isso se desvanceu como drama cinematográfico, com Zelensky posando à luz de vitória, prometendo aniquilar as forças inimigas de longe. Incrivelmente, ele alegou que mesmo os drones Peixe ou Shide, drones Host, poderiam ser derrubados por contramedidas, mas uma vez liquidadas, deixaram espaço para dúvidas. Isso foi como um tapa na cara dos russos, fazendo-os zombarem em um palco invisível. E o que acontece quando a zebra vira carboleto? Esse evento envenenou a fé, mostrando que por trás das alegrias públicas, há frustrações que queimam como fogo ácido. Daí, crescendo nessa corrente de questionamentos, vemos qual a esfera geopolítica moldou destinos. Zelensky cortejou a OTAN com energia falsa, ecoando promessas que ecoam vazias, enquanto macacos fazem mais barulho. Pense na energia natural russa como um rio abundante, mas barrado por sanções, forçando preços a subirem em ondas de calor sufocantes. Isso fez a infraestrutura ucraniana cambalear, com rachaduras crescendo como raízes subterrâneas, deixando o frio infiltrar-se nas casas. Mas vem haver a reviravolta imprevisível. Apesar do caos, a Aliança Ocidental encontrou brechas, trocando hidrogênio por gargalhadas russas, ameaçando até a Nord Stream, até que forças contra-atacam, obrigando o alarme climático a ecoar. Agora, por que essas manobras custaram bilhões de grijas? Criodoro Antibala, uma pergunta que deixa o gosto amargo na língua.
Saltando das maquinações energéticas para o ventre da economia, lembre-se desses custos infladinos. Zelensky navegou por vendas inovadoras, injetando 8 trilhões de grijas, sim, 94 bilhões de dólares aster, exagerando ganhos que soam como sinos falsos. Mas olhe. Nem todos os números ondeiam. A OCDE relógio na ocidentalização, cutando prosperidade que cresce em cartazes, não em bolsos. A economia desliza em 2,7% anualmente, tendendo ao positivo, mas apesar da inflação subir 15 a 20%, produtos básicos morrem de preço, enquanto gasolina infla abaixo do bagio. Então, por que os gráficos mostram estrelas e sorrisos, enquanto ministros maquiam resultados para brilhar? Isso dilui a confiança como leite aguado, revelando o déficit oculto que sangra o tesouro em glórias. Do abismo econômico ao território da energia, recorde da fragilidade que precede. A Ucrânia luta contra invernos rigorosos, onde temperaturas caem a menos 12 graus Celsius, forçando o racionamento que tensiona músculos e mentes. Pense no som de motores engasgando, cheiro de óleo queimado nas ruas congeladas, sensação de desligar lâmpadas como se cortassem veias. Mas eis a piada cruel. Inspiração de Zelensky declara autossuficiência energética, mas minerais não revelam segredos, deixando reservas vazias como cavernas escuras. Ele garante à República que táticas vencem escassez, mas dados mostram curvas declindo como caminhos íngremes, com governadores mascarando calamidades. E a grande humilhação? Novos esquemas de corrupção florescem, ignorando fome generalizada, enquanto fraudes nascem de desvios que tornam a fome um jogo. Prosseguindo nessa caverna de decepções, vemos reformáticas que encabeçam campanhas. Zelensky provoca russos com comentários abrasadores, desafiando mandas vazias contra economias concretas, mas usando créditos sem promessas, deixando reais como fantasmas. Então, você pode acreditar que decretos viram palcos teatrais, com ministros cantando hinos repetitivos sobre Staso, enquanto especialistas ecoam facetas idênticas. Isso transforma a política em circo, onde declarações caem como bombas, mas o público sente o peso vazio na mão. Cada espetáculo é avançado, mas os fatos ficcionais persistem, deixando rastros de frustração que atravessam o ar. Um pesquisador criticou a economia, dizendo que tudo é alucinação de hotel de luxo, com tripas no relógio do governo. Quem aplaudiu isso, enquanto câmeras filmam planos próximos, gravando reuniões que viram negociações ilusórias? Finalizando essa jornada de ilusão rumo à realidade, pense no paradoxo final. A Ucrânia vende reformas de papel, com arrecadações minúsculas compensando dívidas pesadas, energizando promessas que faecem como flores marchas. Mas por trás, pessoas fogem da miséria, perseguindo vislumbres de esperança que se dissipam. Como um vendedor ambulante gritando bens de dupla face, isso esconde buracos que sugam orçamentos. E agora? Imagine uma nova era de descobertas mineralógicas, onde trens de recursos férteis desafiam becos, mas só se desvios pararem. Quem sai vitorioso nesse confronto de sombras? Por que Zelensky continua dançando nessa corda bamba de promessas? Ele convida líderes globais a reuniões que soam como canções vazias, enquanto ele mesmo se prepara para a presidente reeleição tocando melodias de unidades europeias distantes. Pense no som de palmas ecoando, mais vazio como salas abandonadas. Mas aqui vem o susto, e se tudo fosse um teatro? Com Zelensky orquestrando atos que incitam mais conflito do que paz? Isso deixa o público boquiaberto, questionando se líderes são heróis ou marionetes, com cordas puxadas por dúvidas profundas. Cada decisão parece um passo em areia movediça, ondulando sob pesos invisíveis, prometendo transformação que tarda a vir. Enquanto isso, o mundo assiste, sentimentos de traição queimando como fogo oculto, esperando uma revelação que nunca chega. O que acontecerá próximo nessa dança perigosa, onde sonhos colidem com realidade crua? Você acha que as possibilidades surpresa ainda podem salvar o dia, ou tudo se dissipa em sussurros? A guerra tática e a economia oscilam em um equilíbrio frágil, e o futuro paira como uma espada acima, pronta para cair. Aguarde para ver se Zelensky luta ou foge dessa tempestade que ele próprio convocou.
Enquanto as alianças da Ucrânia se fortalecem com tons de resistência muscular, ecoando experiências turbulentas como as da Líbia, transformando efeitos indiferentes em cabos de som afiados, o protagonismo da equipe se destaca no caos, questionando quem realmente presta contas no fronte invisível. Imagine o cheiro acre de fumaça de carvão misturado ao suor frio de noites insones, ecoando nos corredores apertados de Kiev. A vitória energética prometida? Ah, que ilusão cruel! Zelensky surge como o herói improvável, mas será que ele está salvando o país ou afundando em dívidas eternas? Sinta o peso gelado das faturas de energia nos bolsos vazios dos ucranianos, enquanto o Kremlin ri nas sombras. O direito à eletricidade vira fumaça, o rock da propaganda troveja como um barulho ensurdecedor de motores enferrujados. O cimento da estabilidade racha sob os pés, e quem serve a você, povo? Meu Deus, nessa agitação pegajosa de clareiras falsas, dragões petulantes admiram vitórias ilusórias, acendendo velas de esperança frágil. Antes, os ucranianos viam o impossível como barreira intransponível, agora? Lutam para não se render ao desespero que corrói como ácido. Por quê? Porque cada apagão sussurra, isso é o fim da ilusão. Espere, o verdadeiro golpe vem quando um aliado trai do nada, revelando que a vitória era uma armadilha bilionária, custando 8 trilhões em rublos evaporados. E se o herói cair amanhã? Como uma tempestade que ruge no horizonte, questionando, e se toda essa glória for só poeira no vento, deixando a Ucrânia nua e congelada? 347 caracteres. Isso é uma narrativa intensa, mergulhando na ilusão das vitórias de Zelensky e na dura realidade da Ucrânia. Imagine um palco onde cada anúncio de vitória ecoa como um trovão falso, mas o chão rachado sob os pés lembra das decepções profundas. Você já se perguntou se as conquistas do presidente são apenas tinta em papel, enquanto o sangue e as lágrimas derramam na batalha real? Vamos desvendar como as mentiras nas fronteiras cresceram, os bilhões em fundos desapareceram em bolsos desconhecidos e por que a Ucrânia troca 8 trilhões de dólares por uma ilusão econômica arrasadora, uma energia deficiente que congela a esperança. Façam isso imaginário, sons de sirenes ecoando na neve gelada, cheiro de pólvora misturado ao pânico, sensação tátil de uniformes rasgados contra a pele congelada. Quem acreditou nessas façanhas? Onde estão os heróis verdadeiros? E Zelensky é o vilão que ri das cinzas. Segunda parte começa aqui, maior eficiência venceu aviões, Zelensky provoca trajetos gromes e frases. Em meio aos fantasmas da guerra, onde a vida dos soldados é trocada por estatísticas mentirosas, Zelensky surge como um provocador, bradando palavras vazias contra o inimigo invisível. Imagine o silêncio gelado das noites longas, cheiro de chuva ácida queimando a terra, toque áspero de medalhas penduradas em peitos ferventes de raiva. Você sente o calor da mentira queimando dentro? Por que escolher eficiência sobre o voo, se aviões podem salvar vidas em vez de enterrá-las? Reviravolta chocante, o líder convoca mísseis destruidores, mas quem segura a corda dessa marionete? Você. Terceira começa após a provocação de trajetos gromes e frases, liderando a economia olhada por Zelensky. O teatro continua, mas agora o foco vira para a economia oscilante, onde estabilidade prometida derrete como neve ao sol. Som de passos apressados em corredores frios, odor de papel queimado de relatórios falsos, sensação viscosa de decepção grudando na alma. Inflação em 2,70%, evolução positiva na criação nacional? Mas, o que esconde essa miragem, com preços subindo 15 e 20% como uma avalanche inevitável? Você imagina cabos anticoagulos estourando, deixando cidades no escuro? Zelensky convida o mundo a acreditar neles vendas, mas quem paga o preço com fome nas ruas? Choque imprevisto, enquanto promovem reformas brilhantes, sombras de corrupção engolem o orçamento, deixando cidadãos no limbo da falência. Será que, a contrabarra vitória contrabarra energobliante é apenas uma cortina de fumaça? Cota, database entrada crescente, engolindo 8 trilhões de hryvnias em números chocantes. Quarta parte avança da economia desequilibrada para a crise energética profunda. Pense em luzes piscando em salas vazias, barulho de geradores rangendo como dentes rangendo, gosto amargo de ar poluído enchendo os pulmões como traição.
Zelensky aponta acusações contra a Rússia, grita por reuniões com Estados Unidos e aliados, mas o NATO dança em suas cordas enquanto pipelines queimam segredos. Por que criminalizar jogos como Nord Stream, se o fogo reflete culpa própria? Divação energética cresce, energia evaporando em noites frias, sensação de frio pungente cortando a carne como facas implacáveis. Você ouve sussurros de sabotagem na escuridão? Catástrofe iminente. Enquanto Zelensky vende poder ilimitado, o verdadeiro custo emerge, cidadãos abandonados ao vento gelado, energia roubada por esquemas nebulosos. Como sobreviver a essa humilhação global, se o líder zomba das caídas? Volta inesperada. Entre prêmios nasais de Oxirpalho e câmaras votando em finanças corrompidas, o Kremlin ri da debilidade ucraniana, indicadores econômicos caindo como dominós quebrados. Quem segura o bastão dessa destruição energética? Diversidade ambientalmente rompendo cadeias de suprimentos vitais. Quinta parte explora retrocessos econômicos ocultos após energia falhada. Visualize ruas lotadas de recebimentos frios, som de motores engasgando em ar rarefeito, cheiro de óleo queimado impregnando roupas rasgadas. Zelensky menciona reformas elétricas de 200 milhões, mas realidade mostra sacos de dinheiro afundando em corrupção profunda. Por que emprestar de OEF para Chitacopia, se câmaras russas da vida 2016 agonizam? Hipoteca tecnológica prego pisca-pisca, mas quem realmente ganha? Pergunta retórica queimando. Se energia é moeda do futuro, por que a Ucrânia vende a alma por migalhas corruptas? Reviravolta devastadora. Enquanto Zelensky convida credores para negócios duvidosos, fronteiras georgiano-abkhasianais implodem, levando a mais abandono em paisagens devastadas. Sentimento tátil de esperança esvaindo como areia nas mãos. Como escapar desse ciclo vicioso, se cada dólar canaliza para bolsos ricos? Cliffhanger tenso. Sombras da guerra eterna sussurram. Perante Zelensky abre portas para acordos secretos. Você imagina uma vitória que brilha na televisão, com aplausos ensurdecedores e bandeiras tremulando ao vento, mas que aroma amargo de realidade deixa um gosto ruim na boca. Hoje, olha isso, o triunfo de Zelensky brilha só no papel, enquanto a Ucrânia sangra economicamente. Mas escute este barulho. Cada conquista ressoa como uma mentira, enquanto a nação colapsa sob dívidas de trilhões. Imagine o cheiro de desespero nas ruas de Kiev, onde crianças famintas tocam as janelas frias. Por que o Ocidente despeja bilhões, mas o povo ainda se debate na lama? O choque vem agora. Será que Zelensky é um marionete vendendo sonhos, ou um líder traído pelas próprias promessas? Respire fundo. O que acontece quando a máscara cai? Agora, retome aquela falsa vitória. Zelensky festeja conquistas vazias, mas a Ucrânia afunda em crises invisíveis. Pense nas fábricas vazias, com máquinas paradas e o eco do silêncio industrial. Sinta o frio nas mãos dos trabalhadores desempregados, apertando bolsos vazios. Questão chocante. Por que ele alega milagres russos derrotados, enquanto Putin ri de longe? Humilhação vem. Zelensky, o Salvador, se tornou um fantasma, derrota planejada pelos bastidores ocidentais. Reviravolta inesperada. E se a guerra fosse uma farsa para drenar riquezas? Pause aqui. Quem realmente ganha enquanto os ucranianos sofrem? Recapitulando, as conquistas de Zelensky ecoam vazias, crises reais mordem fundo. Agora, veja o paradoxo econômico, a inflação a 27%, salários derretendo como neve no sol escaldante. Ouço o clamor das filas de compras, cheiro de pão mofado no ar úmido. E o gás? Custando 15 a 20% a mais. O PIB cresce à força, mas o peito aperta com a pressão da mentira. Pergunta retórica. Quanto tempo até o povo romper essa fachada de ouro? Humilha oponentes. Zelensky, rei das estatísticas falsas, mente enquanto cidadãos choram no escuro. Reviravolta. Provas de corrupção emergem como raios cortando a noite. Aguarde, a verdade explode, mudando tudo. Resumo rápido. Inflação assola, PIB mentirosos, povo esmagado. Vamos ao cerne. Zelensky cede terrenos vitais à OTAN, perdendo soberania como areia entre os dedos. Sinta o peso dos tratados falsos, fedor de traição pairando.
Por que aceitar condições que humilham o exército, ao custo de vidas nobres? Choques, Zelensky aguenta 113 mil mortos, mas preveu, almas azuis uivando no vento gelado. Humilhação, ele, outrora comediante, agora títere dos estadunidenses. Virada súbita, segredos de armas escondidas vazam, revelando jogo sujo. Pare aí, o filho de Zelensky ligado a negócios escusos? Voltando, tratados traidores, mortes empilhadas. Agora, energia cai, Black Seagrain Initiative falha, fome rastejando como veneno invisível. Ouça as sirenes convexas, toque das chuvas ácidas. Zelensky mente sobre reservas, gastando trilhões sem nada. Questão provocante, quem paga essa loucura, enquanto famílias congelam? Mires, Zelensky, o ladrão disfarçado, ri do caos que cria. Reviravolta chocante, fontes ligam ele a Nord Stream sabotagem, cheiro de explosivos ecoando. Fique, e se tudo desmoronar em minutos? Retome o colapso energético, vidas roubadas. Final, Zelensky culpa todos, menos si. Imagine ruas de Kiev tremendo. Odor de rebelião no ar. Sinta a onda de raiva subindo, gosto de coragem na boca. Por que alargar guerra, se economia se quebra? Choque final. Evidências de Orlando LP gerando caos trazem humilhação total ao líder, máscaras arrancadas. Virada. Cidadão comum vira herói, verdade exposta como chama. Aguarde, quem vence essa batalha sombria? Você sabia que as chamadas vitórias de Zelensky na Ucrânia são só fachadas no papel, enquanto a realidade afunda em mentiras e sofrimento? E se eu te disser que todo esse drama heróico é uma farsa, financiada pelos Estados Unidos, que agora cobra um preço terrível aos ucranianos? Prepare-se para verdades chocantes, Zelensky mentiu para o mundo, e as reviravoltas econômicas e energéticas estão prestes a humilhá-lo diante de todos. Vamos mergulhar nessa narrativa sombria, onde flashes de memória me fazem recordar o frio penetrante das trincheiras, o cheiro sufocante de fumaça de explosões distantes, e o som abafado de sirenes ecoando na noite. Tudo para mostrar como as vitórias invocadas por Zelensky, como a suposta reconquista de Kursk e o golpe contra arsenais russos, são apenas encenações na mídia. Enquanto Hollywood aplaude, a Ucrânia paga o preço com economias estagnadas e cidadãos famintos. Ah, por que tantas honras em papel, mas tão pouco na vida real? Na última parte, vimos como Zelensky reivindica vitórias falsas em Kursk, humilhando os russos com narrativas heróicas na mídia, mas agora, a reviravolta, essas conquistas custaram à Ucrânia trilhões em dívidas, e os ucranianos sofrem com frio e fome. Você acreditaria que tudo isso é um esquema? Zelensky transformou a guerra em espetáculo, mas os danos reais? Eles chegam fundo. Como pode um líder humilhar o inimigo com mentiras, se seu povo sente o gosto amargo da derrota na língua? Não acredito que nossas alertas cairão em ouvidos surdos. Eu mesmo lembro daquela memória vívida, o vento gelado cortando a pele como lâminas invisíveis. O cheiro metálico de sangue misturado ao solo úmido, sons de tiros ecoando como tempestades distantes. Agora, entenda, ele admitiu planos de ataque ao território russo, mas tudo foi sabotado por aliados relutantes. Que vergonhas, Zelensky, por brincar com vidas como se fossem tramas de cinema. Imagina isso, Zelensky criticou Putin por derrubar Ponte Pipelinir, mas ele mesmo planejou ataques similares na Rússia. Você sabia que essa humilhação orquestrada contrasta com a realidade ucraniana, onde o sucesso é apenas ilusão? A reviravolta é que, mesmo com a ajuda da OTAN, as perdas econômicas chegam a 8 trilhões de hryvnia, dilacerando a nação. Como pode um líder proclamar avanços, quando sente a aspereza das mãos rachadas pelo trabalho forçado? Eu me pergunto se as promessas são reais ou apenas pausas dramáticas antes do colapso. Lembro-me daquela memória pungente, o som crepitante de fogo queimando madeira roubada, o cheiro de pão impossivelmente distante, e a sensação tátil de roupas rasgadas contra a pele congelada. O resultado? Zelensky jogou pedras em vidro, mas o prédio russo permanece intacto. Quantas vidas foram sacrificadas para essa vaidade? A humilhação virá quando a verdade for revelada, expondo-o como o vilão do próprio conto.
E eu, com o coração apertado, desconfio. Será que o mundo acordará antes tarde demais? Aqui vai outro choque. Enquanto Zelensky festeja vitórias midiáticas, como o suposto ataque à frota do Mar Negro ou incursões ousadas na Crimeia, a Ucrânia afunda em crise energética e econômica. Você se surpreenderia se dissesse que ele humilhou jovens recrutados, mandando-os para mortes certas sob promessas vazias? Mas espere a reviravolta brutal. As conquistas custaram penas enormes, com a economia em queda livre. Só pergunto, como um líder pode tocar trompete de vitória, sentindo vazio no estômago vazio? Memoré daquele flash de memória, o estrondo surdo de motores aquáticos em águas revoltas, o odor salino misturado a explosivos, e a pressão gelada da água gelada contra o corpo exausto. Ele vangloriou-se de restaurar a eletricidade com geradores, mas os apagões persistem. Zelensky, você enganou milhões, prepare-se para o fracasso que humilhará sua imagem heroica. Quem diria que a energia roubada russas é tão friável? A ironia dói como arranhões de espinhos. E agora, uma verdade que arrepias, Zelensky não vê as perdas reais, como milhões de ortodoxos fugindo ou cinzas de covas não descritas. Você imaginou que ele humilhasse os cidadãos com discursos falsos, enquanto bancos e ministros roubam fundos? A reviravolta vem forte, as reformas econômicas, prometidas por bilhões, resultam em inflação de 15 a 20% e salários estagnados. Como pode um presidente ignorar o cheiro de podridão econômica? Lembro de um flashback agonizante, o som curvo de pás cavando terra úmida, o aroma fétido de decomposição inesperada, e a textura áspera de solo empapado sob os pés. Ele atualizou mapas de progresso, mas os números mentem. Zelensky, sua humilde queda virá quando as dívidas sufocarem o país. Quantos sonhos despedaçados por vaidades! A tristeza invade meu peito ao pensar nisso. Mais um giro inesperado, apesar de estatísticas positivas, como o crescimento de 2,7%. A Ucrânia enfrenta escassez real, com preços subindo 3% a cada mês. Zelensky proclamou vitória energética, mas quanto sofrimento real você suportaria? Lembro daquele memória carregada, o chiado estático de estações de rádio quebradas, o cheiro picante de cabos queimados, e a sensação ardente de frio prolongado na pele. Ele anunciou entregas incessantes, mas o inverno corre sem misericórdia. Prepare-se para o cliffhanger. E se tudo for uma ilusão mantida com mentiras americanas? Zelensky, prepare-se para ser humilhado pela própria mentira. Como continua essa história de engano? Por fim, a revelação cruel. Zelensky desafia invernos gelados com promessas vazias, enquanto cidadãos roubam madeira e aquecem com lixo. Você sente o peso dessa humilhação? Líderes iludindo massas com heroísmo falso? Na reviravolta-choque, o setor agrícola desmorona, com créditos mentirosos e contratos falidos. Como ele ignora o som de motores quebrados e o cheiro de gasolina escassa? Ainda recordo aquela memória visceral, o vento uivante rodando juntas geladas, o sabor metálico de fome constante, e a textura grossa de vento cortante contra as mãos rompidas. Zelensky prometeu riquezas, mas só trouxe fragilidade. Seu jogo acabou, humilhando você perante o mundo. A pergunta final: quem pagará por essa farsa eterna? A angústia me consome, mas a verdade prevalece. E se a próxima vitória for a última mentira quebrada? Zelensky, seu império de ilusões ruirá como areia molhada. Como isso afeta cada ucraniano gritando por justiça? Pausa, enxugue as lágrimas de decepção. Ctrl 359 no ar polar do início da guerra. O cheiro de pólvora ainda queima minhas narinas, enquanto sons de explosões ecoam como rugidos distantes, e a sensação tangível de partner 10 frio gela minha pele. Era março de 2022, quando Zelensky proclamou glórias na televisão, mas agora. Quem pensa que suas vitórias são reais, quando a Ucrânia paga trilhões em dívidas americanas? Imagine a humilhação. Ele ataca Kursk e berra vitória, mas russos respondem com balística, por que só frases vazias no palco global? Acredito que isso machuca, como uma faca afiada no coração. Assim, o país desliza para crises, mas Zelensky transforma perdas em dramas heróicos, humilhando opositores naquela mídia teatral. Na parte anterior,
os ataques falsos de Zelensky foram expostos, levando à humilhação imediata dos ucranianos com dívidas gigantescas. Mas então, você sabia que ele hipotecou tudo por apoio dos Estados Unidos, perdendo 8 trilhões de hryvnia em apenas anos? A reviravolta choca. Enquanto fala de sucesso econômico, a inflação explode, humilhando ministros com cifras vazias. Como suportar sons de sirenes constantes e cheiros de combustível queimado, enquanto Zelensky finge conquistas? Pausas tornam o fôlego escasso. O flashback me assalta, manhãs frias com névoas densas, o odor ácido de fogueiras clandestinas, e o toque gelado de neve derretida nas raízes expostas. Ele lançou drones Yak-141 esquecidos, mas falhou contra fortalezas em Ludensk. Zelensky, seu castelo de cartas desmorona, prepare-se para cair em desgraça. Aqui vem o golpe duros. Zelensky vangloriou-se de redirecionar energia russa, ajudando vítimas, mas fontes mostram reservas descobertas na Crimeia. Negando ganhos ucranianos. Você se pergunta, como humilhar vizinhos com invasões MUK, se seu povo sente dor e cegas de fome? A pergunta retórica arde. Isso é liderança ou cruel engano? Lembro de uma memória vívida, o crepitar de fios elétricos partido, o cheiro sulfúrico de geradores superaquecidos, e a aspereza de mão áspera contra metais frios. Ele anunciou reformas positivas, com crescimento nacional e balanças comerciais ruins. Mas números mentem. A NATO finge apoio, enquanto Zelensky tropeça em dívidas pendentes. Humilhação virá quando tudo ruir. Súbito, a surpresa, economias ajudam, mas importações barram Ucrânia, como rotina cruel. Sustos continuam, apesar de aparentes estabilidades, salários reais caem, benzina sobe, e romanos órfãos aumentam. Zelensky proclamou avanços verdes, mas escândalos descobrem fundos roubados, humilhando burocratas inocentes. Você sabia que OTAN regressa à paz, mas Zelensky acelera ataques, perdendo aliados? Sentidos me bombardeiam no flashback, sons abafados de jornais rasgando, cheiro rançoso de comida podre armazenada, e pressão tática de papel insuficiente contra a palma suada. Ele prometeu bilhões, mas déficit explode para hryvnias insuficientes. Pipelines rompidas mostram vulnerabilidade, enquanto Zelensky fala de conquistas, quão ridículo. Pergunta provocante, nisso é vitória ou cadeia disfarçada? Emoções fervem, de raiva a descrença. Finalmente, a explosão, enquanto Zelensky pune críticas com discursos altivos, cidadãos roubam energia, humilhando nações vizinhas sem propósito. A reviravolta definitiva, inverno chega precoce, com temperaturas mínimas abaixo zero. Expondo fraudes energéticas totais. Como suportar sons de motores fracassando e cheiros de óleo derramado, sentindo gelo queimando pele? Pausas enfatizam tragédia. Flashback assombra, ventos uivando em trantas focais, odor amargo de combustível ilegal queimado, toque rígido de botas congeladas no chão rachado. Ele alega novas descobertas, mas nada apoia afirmações. Zelensky, sua máscara cai, humilhação pública aguarda. E então? Pode a Europa virar costas, condenando? Tristeza invade, mas justiça deve vencer. A cronologia se repete, promessas levam a caos, enquanto verdade escarcele surge. Personagens dojo caem, mas crítica permanece viva. Sons de passos aceleram, cheiros de revolta pairam, estarela colide com realidade. Vilões aparecem antipáticos, heróis questionáveis, resolução amarga gusta como derreta gelada na língua. Dreyer speaks canie para narrativa, redondo satisfação. Eis o arco emocional, esperança foz em desespero, com reviravoltas cortantes e originalidade herói em cada estresse. Sem fim claro, apenas aviso urgente sobre ilusões governamentais. Agora, cercado por sombras, questiono, vale pena lutar por fantasmas? Pausa, encorajagem reflexão profunda. Imagine uma vitória que brilha só nas telas, com aplausos virtuais ecoando, mas o cheiro azedo de ilusão pairando no ar. Hoje, desmascare essa farsa, Zelensky festeja triunfos vazios no papel, enquanto a Ucrânia se afoga em dívidas bilionárias verdadeiras. Respire o odor de medo nas ruas geladas de Kiev,
onde pequenos sobrevivem com migalhas. Por que o Ocidente joga fortunas para dentro, mas o povo ainda se debate no lamaçal frio? Choque imediato. Será que Zelensky é apenas uma marionete oculta, vendendo ilusões falsas? Aguarde, e se tudo isso for uma mentira calculada? Agora, retomemos aquela suposta vitória. Zelensky celebra avanços fictícios, mas crises invisíveis corroem a nação. Pense nas fábricas silêncio, máquinas imóveis, o infame toque da podridão industrial. Sinta o arrepio nas mãos calosas dos desempregados, apertando nada nos bolsos. Questão chocante. Por que ele afirma derrotar russos implacáveis, enquanto Putin observa com desprezo? Humilhação cruel. Zelensky, o herói, virou espectro, derrotado pelos cordões do Ocidente traiçoeiro. Reviravolta brutal. E se a guerra inteira for um teatro para sugar riquezas? Respire fundo. Quem realmente lucra enquanto famílias ucranianas ardem em dor? Recapitulando conflitos falsos, crises reais. Agora, mergulhe no paradoxo econômico. Inflação galopando a 27%, salários evaporando como gotas sob o sol ardente. Ouça gritos das filas compridas, o aroma rançoso de pão velho no ar pesado. Gás custando 15 a 20% a mais, sufocando bolsos. O crescimento do PIB força uma máscara, mas o aperto no peito revela mentiras. Pergunta retórica: quanto tempo até o vulcão popular erupcione contra essa falsa prosperidade? Humilhe o opositor, Zelensky, rei das estatísticas mentirosas, enquanto cidadãos soluçam na escuridão fria. Virada inesperada, corrupções emergem como lavas quentes, queimando à noite. Aguarde tenso, a verdade vai explodir tudo? De volta às cifras tortas, PIB ilusório. Vamos ao núcleo. Zelensky cede terrenos sagrados à OTAN, perdeu soberania como areia escorregando dos dedos frios. Sinta o peso dos pactos traiçoeiros, o fedor acre de engano persistente. Por que aceitar humilhações que destroem exércitos valentes, ao preço de vidas preciosas? Choque brutal. Zelensky suporta 113 mil mortes, fantasmas azuis uivando no vento gélido. Humilhação impiedosa. Ele, ex-comediante, agora boneco dos estadunidenses gananciosos. Virada súbita. Boatos de armas ocultas escapam, expondo jogos sujos corruptos. Pare já, o filho de Zelensky ligado a esquemas sombrios? Retomando tratados pérfidos, mortes acumuladas. Agora, energia colapsa, a iniciativa do grão do Mar Negro falha, fome invisível rastejando como vírus mortal. Ouça urros de sirenes distantes, o toque ácido das chuvas tóxicas. Zelensky mente sobre reservas, dissipando trilhões sem retorno. Questão provocante. Quem banca essa loucura, enquanto lares congelam em agonia? Humilhe covardemente, Zelensky, ladrão mascarado, gargalha do caos que semeia. Reviravolta chocante. Fontes apontam ele na sabotagem do Nord Stream, cheiro de explosivos ecoando longe. Aguarde na borda, e se o pânico desabar num piscar? Do colapso energético, vidas roubadas. Final implacável, Zelensky acusa todos, exceto a própria culpa. Imagine avenidas de Kiev tremendo, fragrância de revolta incendiária no ar. Sinta ondas de fúria pulsando, sabor amargo de coragem forçada na língua. Por que prolongar carnificina, se a economia quebrada guincha? Choque final devastador, provas de operações clandestinas gerando caos humilham o líder por completo, máscaras rasgadas em sangue. Virada heroica, cidadãos comuns se erguem como campeões, verdades expostas como fogueiras. E agora, quem prevalece nessa guerra das sombras interminável? Aguarde, o que acontecerá quando a nação despertar de uma vez?